médico sanitarista, também bandeado para comunicação. Bom, meu nome é Áurea, eu atualmente estou na Fundação João de Cruz, sou uma aposentada que se desaposentou e voltou a trabalhar na saúde pública. Sou uma bióloga, mas com alguma formação na área de comunicação e saúde pública. Eu sou Karen, sou psicóloga, estou aprendendo com o Felipe lá nesse projeto de Comunidade de Práticas. Entrei, a gente foi em fevereiro ou março? Aí eles estão me ensinando e eu estou aprendendo a aprender sobre isso também. Eu sou Edna Moura, sou do Departamento de Educação Básica e trabalho no programa Saúde da escola e tenho como formação, sou historiadora. Bom, sou Luciane, Mato Grosso do Sul, sou enfermeira, faço apoio institucional para alguns coletivos, né, para alguns territórios, micros, macros regiões lá no Mato Grosso do Sul. Né, nesses apoios coletivos, né, surgiram várias necessidades de manter um diálogo perto e virtual. Né. E aí a gente está com eu fui para a área da comunicação, porque hoje, sem querer, estou mexendo no site da Carta de Serviços, que é um trabalho inovador, né, em Campo Grande. Então, esse momento é muito importante para nós, né, para fortalecer essa proposta lá no território. Eu sou Berenice, sou enfermeira de formação e estou no momento como autoridade sanitária, né, de unidade de saúde de Curitiba. Bom, eu sou Ademar, sou dentista e estou na coordenação da atenção básica em Curitiba. Só para a autoridade sanitária é chefia de unidade de saúde. Ai, meu Deus! Eu sou Maria Cristina, também enfermeira de formação de Curitiba, também autoridade sanitária, né, gerente local de uma unidade de saúde e estratégia de saúde da família. Boa tarde, eu sou Rita Cristina, sou psicóloga, mestre e doutora em saúde coletiva. Eu atualmente estou no ensino, não estou mais no serviço, atuo como docente e pesquisadora no programa em Minas, Gestão Integrada do Território. Sou Márcia, sou assistente social de formação, sou técnica da atenção primária, da coordenadoria no Espírito Santo, na Secretaria Estadual de Saúde. Buenas tardes, mi nombre es Mario Cruz Peñate, trabajo en la OPS, la OPAS. Soy asesor regional en atención primaria en salud. Gusto estar aquí en esta sesión un poco más distinta, más en familia, ¿no? más cercana. Boa tarde, eu sou Marcela, sou enfermeira e trabalho na coordenação de atenção primária do estado de Goiás como apoiadora institucional dos municípios. Boa tarde, meu nome é Raide, eu sou nutricionista, trabalho no DAB com a Patrícia, com o Felipe também, no núcleo de doenças crônicas. Boa tarde, eu sou Fernanda Rocco, sou fonoaudióloga de formação, sou de São Paulo, da UES Santa Marcelina, sou coordenadora da residência multiprofissional, faço parte do grupo de trabalho de humanização e assessora da equipe multiprofissional também, assessora técnica. Boa tarde, eu sou Danusa, sou enfermeira, também trabalho na coordenação de áreas técnicas junto com o Felipe no núcleo de crônicas. Boa tarde, meu nome é Érica, eu sou dentista, sanitarista, sou mestranda em saúde coletiva pela UNB e tenho como objeto do meu estudo o trabalho em saúde. E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia ter contato com vários profissionais, qual seria o meu cenário, e acabei escolhendo como cenário o portal da comunidade de prática. Eu conseguiria ter contato com profissionais de todo o Brasil e é por isso estou aqui. Bom, eu sou João Cavalcante, atualmente professor da Universidade Federal de Sergipe, mestrando da Universidade Estadual de Feira de Santana e um dos facilitadores da comunidade de práticas do Ministério da Saúde. Sou Patrícia, médica de família e comunidade. Atualmente estou na coordenação geral de áreas técnicas junto com o Felipe, um pouco mais voltada para o núcleo de crônicas, da organização da rede de atenção às doenças crônicas e de práticas integrativas e complementares, e um pouquinho na parte de comunicação e publicação. A rede Humanizações é uma rede social propriamente dita, né? Hoje em dia, quando a gente fala rede social, a gente está se referindo às comunidades virtuais, como se chamava outrora, e que é um projeto da Política Nacional de Humanização. Quando a gente diz que é um projeto da Política Nacional de Humanização,
eu já estou querendo aqui dirimir certas confusões que estão na origem da Rede HumanizaSUS, como site para a própria política, onde havia uma grande confusão se isso seria um site da política, ou um portal da política, alguma coisa assim. Em absoluto, a Política Nacional de Humanização, como outras áreas do Ministério, tem a sua página no Portal da Saúde, que é a página oficial da política na web. Isso é um projeto da Política Nacional de Humanização, que é a oferta de uma plataforma colaborativa na web, acoplada aos movimentos da política. Então, ela foi criada em 2008, ela já tem 4 anos que ela está online, e ela se caracteriza basicamente como um blog comunitário. É um blog, né? A ferramenta principal é um blog, as pessoas, basta que elas se cadastrem, elas podem passar a poder publicar posts e comentários nos posts de outros. E a grande linha de conversa, então, na rede gira em torno desse blog comunitário. Eu estou dizendo isso porque, de fato, a estrutura tecnológica dela é de uma simplicidade muito grande, que é esse blog com uma pequena moderação, que é uma moderação muito mais para proteger a rede de usos indevidos dela, uma vez que ela é absolutamente aberta na web. Então, ela tem uma fila de votação, que até aparece ali o link, que pode induzir as pessoas a achar que é um lugar onde os posts são aprovados por mais votos, ou que houvesse uma disputa de voto. Na verdade, como eu estava explicando, ele é muito mais um espaço onde os posts recém-publicados ficam, que teria muito mais a finalidade de evitar que vá para a página principal um post que não tem nada a ver com o assunto, já que ele é aberto, qualquer um, do que propriamente um canal de aprovação ou moderação do que vai para a página. Isso para reafirmar que, então, ela funciona de fato como uma ágora eletrônica absolutamente aberta e tem funcionado dessa forma há 4 anos. Agora a gente está no limiar de algumas mudanças, que envolve algumas outras frentes e funcionalidades que a gente vai abrir, mas que eu vou colocar na medida em que o contexto da nossa conversa convide a isso. Eu posso, é aqui que eu mudo. Aí é só o ver. Ok, aqui é só para vocês terem uma ideia da magnitude dessa experiência. Como eu falei, ela já está há 4 anos no ar. Ela recebeu nesse tempo, eu peguei esses dados ontem à noite no Google Analytics, então ela está desde 22 de setembro de 2008 no ar. Ela está se aproximando de ter recebido 1 milhão de visitantes, que fizeram essas 1.245.000 visitas. Eu também não vou me aprofundar nesses dados, como eu disse, é mais para estar mostrando um pouquinho a magnitude dessa experiência, mas o que eu queria chamar a atenção ali naquela curva é alguns padrões que eu acho importante a gente chamar a atenção aqui na nossa conversa. Então, cada curvinha daquelas ali é uma semana. Então, na verdade, os vales, as partes baixas daquele gráfico, são os finais de semana. Vocês percebem também uma outra ondulação, que são os ritmos das férias. Então, a gente baixa ali em janeiro, até o carnaval, depois do carnaval sobe de novo, tem uma nova baixa em julho e sobe o segundo semestre. Ou seja, é um padrão de visitação que acompanha os ritmos do trabalho. Então, ela é uma rede que acompanha a sazonalidade e a periodicidade do trabalho, né? Ela vinha no movimento crescente até mais ou menos 2010. Em 2011 ela estabiliza, temos uma interpretação para isso, e em 2012 ela começa a subir de novo o padrão de visitação. Isso também para chamar a atenção de que essa rede, eu estou jogando só algumas questões muito rápidas aqui que eu pensei em selecionar. Ela, além de acompanhar os ritmos do trabalho, ela acompanha o movimento da Política Nacional de Humanização. Aquela estacionada em 2011 pode ser lida ali perfeitamente como a transição de gestão, em que a gente teve uma espécie de estacionamento, né? Estacionou ali um certo padrão, acompanhando os próprios movimentos da política. Na medida em que a política se realinha com o projeto de gestão atual, etc., ela volta. Então, eu queria chamar essa atenção para esses 2 aspectos, a vinculação com os ritmos do trabalho e com uma dada política pública, que é a PNH.
Mais alguns dados muito rápidos, como eu falei, o cadastramento é livre, a gente tem nessa altura, aqueles números anteriores são números de visitação, são pessoas que põem no Google, acham uma página ali, vão visitando. Desse movimento, houve quase, já estamos nos aproximando de 11 mil usuários cadastrados. Desses 11 mil usuários cadastrados, 600 aproximadamente têm um blog, ou seja, já publicou pelo menos um conteúdo na rede, que geraram 3.655 posts e 12.187 comunitários. Esse é o nosso corpus, então, que a gente tem instalado ali. Então, como eu disse, eu queria... Algumas pessoas conhecem aqui, que eu sei, a própria experiência da rede, talvez a gente pudesse... Então, acho mais importante do que prolongar no formato mesa, como você falou, então, dizer o que é a rede, a história dela rapidamente, um pouco a magnitude, certos comportamentos gerais dela, a vinculação com a política. E em relação ao que eu acho que possa ser o debate interessante da gente abrir nessa roda, que é o uso de tecnologias colaborativas e eletrônicas, plataformas tipo redes sociais e desenvolvimento de políticas públicas, eu queria, na verdade, lançar uma questão. Eu acho que é uma questão que eu penso que está no centro dos desafios hoje postos, e são inúmeros, múltiplas áreas têm surgido, de utilizarem essas ferramentas para gerar movimentos nessa política. Então, também eu queria deixar em aberto essa pergunta. Que movimentos são esses? É da ordem da troca de conhecimentos, do compartilhamento de conhecimento, do que a gente está falando? Eu queria um pouco ir lançando questões desse tipo aqui na roda, e aí eu trouxe uma citação com que eu me deparei nesses últimos dias, que eu acho ela interessante aqui, então, para a nossa conversa. As ferramentas pressupõem... Isso é Deleuze, basicamente, são as conversas dele com a Claire Parnet. As ferramentas pressupõem sempre uma máquina, e a máquina é sempre social antes de ser técnica. Há sempre uma máquina social que seleciona ou assimila os elementos técnicos empregados. Uma ferramenta permanece marginal ou pouco empregada enquanto não existir a máquina social ou o agenciamento coletivo capaz de tomá-la em seu filo. Eu acho que a discussão da ferramenta e a relação com uma máquina social que pressupõe essa ferramenta me parece uma questão muito no centro dos desafios hoje de disponibilizar essas ferramentas. A gente sabe, a experiência mundial, que as iniciativas de disponibilizarem ferramentas colaborativas e que se transformam em desertos online é o regular. É o mais comum, o mais frequente. Ao ponto que a gente poderia se lançar a pergunta: qual é a máquina social que vem dar sentido a essas ferramentas? Não acho que há uma resposta única, mas eu acho que para o nosso contexto, esse é um tipo de discussão que eu acharia interessante a gente estar fazendo. Vamos nessa linha? Só dar uma levantadinha na bola? Bem, eu queria só destacar, não sei se não me recordo se o Mário falou, mas o Mário está responsável na OPAS pela rede colaborativa, que também trabalha com o conceito de comunidade de práticas, que também está nessa abordagem. Então, vou falar um pouquinho do que a gente está trabalhando no Ministério, e depois eu pedi para o Mário também falar um pouco do que a OPAS vem desenvolvendo nesse sentido. Então, acho que esse tema da colaboração em rede, de como é que a gente usa dessas ferramentas, dessas novas tecnologias de comunicação para beneficiar as discussões e os debates e as conversas que a gente precisa fazer para conseguir avançar na reflexão sobre o trabalho em saúde, sobre as diversas questões que a gente tem para avançar no SUS, é uma coisa que vem pipocando, né? Você tem várias iniciativas em vários lugares que oferecem isso, e o grande desafio é justamente esse que o Ricardo coloca enquanto interrogação para a gente. Como é que a gente constitui um movimento em torno disso, que efetivamente as pessoas se apropriem, engravidem e façam uso dessas ferramentas, usos que não estão necessariamente previstos inicialmente quando a gente elabora e propõe, né? Mas como é que as pessoas se apropriam e isso efetivamente gera valor de uso para as pessoas. A proposta da comunidade de práticas, especificamente do Departamento de Atenção Básica, ela surge
muito da experiência, né, da Fundação Estatal de Saúde da Família. O Eider, que é o diretor do Departamento da Atenção Básica, era o diretor da Fundação na época, e eles resolveram criar o que eles chamavam de Praça Virtual da FESP, né, que era um espaço de encontro dos trabalhadores. Quando o Eider vem para o Ministério, ele, a partir disso, ele pensa que seria interessante como é que a gente constitui uma plataforma virtual que seja uma oferta para os trabalhadores e gestores da atenção básica usarem ela para trocar experiência, para conversar, para fazer isso que a gente já faz há muito tempo, na verdade, né? Nas mostras, nos encontros, em eventos como esse, em que a gente senta, conversa como é que está fazendo acolhimento, fala como é que está trabalhando com a visita domiciliar, enfim. Como é que a gente constitui uma plataforma, faz uma oferta usando essa tecnologia da internet, como é que a gente se beneficia dessa cultura que cada vez mais vem se consolidando de uso de rede social, Facebook, Twitter, cresceu muito, né, recentemente, antes o Orkut, que ainda continua sendo a maior rede social no caso do Brasil. Como é que a gente se beneficia dessa cultura para incentivar e para constituir espaços de troca de experiências, espaços de apropriação de ferramentas virtuais, onde a gente cria um espaço permanente de conversa e de debate. Então esse é um pouco o desafio, né? E aí a gente começou a formar um grupo de pessoas que formulou uma proposta com um conjunto de conceitos de interação, que é a comunidade de prática. Você pode projetar para mim aquela tela que está lá do navegador? Então, a comunidade de práticas ela funciona, o endereço é atençãobasica.org.br, né? A outra, isso. Abre a do meio, por favor. Isso. Então, ela é uma rede social, onde as pessoas podem se cadastrar e falar um pouco do que é que estão fazendo, das suas experiências, né? Além, especificamente, do lugar, como é que a gente constitui esse lugar? Esse é o principal desafio que a gente está colocando agora. A gente fez uma oficina aqui da comunidade de práticas no domingo, e um dos principais temas que a gente debateu foi justamente isso que você traz na fala do Deleuze, né? Como é que a gente produz falantes para esses espaços? As pessoas não necessariamente estão tão disponíveis assim para falar do que é que estão fazendo, para ter uma certa exposição nesse sentido, né? Como é que a gente incentiva, como é que a gente agencia as pessoas, provoca as pessoas para colocar suas experiências, para dialogar com as experiências de outras pessoas. Então esse é um desafio que a gente ainda está tateando, né? A gente está pensando várias estratégias de ir aos locais, além de apresentar ferramentas, usar esse lugar como um espaço de reflexão também, que possa continuar a partir do uso da ferramenta, né? Produção de material de vídeo, a gente está gravando um monte de coisa aqui durante o congresso que já vai servir para isso também, mas a gente está pensando em fazer visita nas equipes para produzir sobre o que as pessoas estão fazendo e colocar isso para dentro da comunidade de práticas, né? Então, assim, de uma maneira geral, eu diria que o grande desafio é como é que a gente pensa uma instituição 2.0, ou DAB 2.0. Como é que a gente pensa a atenção básica, como é que a gente aumenta a interatividade do próprio departamento para colocar em discussão as suas propostas, como é que a gente agencia esses coletivos de trabalhadores, de gestores que tem nos locais, como é que a gente se conecta com o que está acontecendo no território e consegue que essa oferta efetivamente funcione, as pessoas se apropriem e tenham valor de uso, né? Então esse é o principal desafio do ponto de vista mais geral, né? Eu vou rapidamente agora apresentar como que funciona, como é que está estruturado a ferramenta, e depois eu acho que é melhor a gente até abrir para a roda e vai recolocando as questões. Então, essa é a página principal da comunidade, né, onde estão algumas notícias e o painel de experiências, que é tudo que as pessoas publicam, entra ali naquele painel. Após fazer o cadastramento, quem não tem cadastro, quando faz o login, vai para aquela outra tela que está ali, né, onde você tem uma rede de pessoas que você tem relação, e aí você passa a ver as postagens que as pessoas fazem, e aí isso vai aparecendo aqui no que acontece na rede, né? Então, a partir do momento que alguém publicou algum conteúdo, algum relato de experiência, ou algum comentário a respeito de alguma questão que está trabalhando, isso aparece ali, para que uma lógica um pouco parecida com o Facebook, com o Twitter, nessa coisa da timeline, entre e possa dialogar com a pessoa, ler o que é que ela escreveu e fazer comentários, né?
Essa é a dinâmica mais geral. Além disso, a gente tem os espaços dos fóruns, né, que são espaços semelhantes aos fóruns, que são as salas de debate, que elas têm temas específicos e para agregar essa discussão em torno de alguns temas. Né. Então, hoje a gente está com a sala do PEMAC em torno da questão do PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Também uma sala de debate sobre os desafios da saúde mental na atenção básica, que foi uma das questões que surgiram. E uma outra que é um tema que é correlato ao PEMAC, que é a satisfação do usuário. Né? Porque o PEMAC, uma das coisas que aborda é justamente como é que está a satisfação do usuário com o trabalho da equipe. Então a gente está fazendo um esforço de trazer esse debate para dentro da comunidade, que acontece nesses fóruns. Então assim, eu acho que a gente está num momento ainda de formulação, a comunidade de prática está no ar desde março, né? A gente já identifica algumas questões que precisam ser melhoradas, etc. E como é que a gente agrega algumas ofertas aí que efetivamente as pessoas entrem e constitua uma integração entre os vários sistemas que hoje a gente tem que acessar para conseguir fazer os trabalhos que a gente faz. Então, por exemplo, os EADs, né? Como é que a gente pensa em articular as ofertas de curso à distância que a gente tem hoje, com uma lógica mais colaborativa, onde além da questão da tutoria mais tradicional, a gente agregue mais elementos a isso e as pessoas possam trocar de maneira horizontal sobre o que é que estão trabalhando dentro do próprio EAD. Então a ideia é que a gente articule os vários EADs que tem oferta para dentro da própria plataforma para criar uma nova dinâmica em torno do EAD, não ficar só aquela coisa tradicional de tutoria. Sempre pensando na perspectiva da educação permanente, de reflexão sobre as práticas para a mudança das práticas. Então esse é um pouco o desafio que está posto, né? E a gente pode seguir conversando um pouco mais agora. Eu vou passar para o Mário e pedir para o Mário falar um pouquinho para a gente da experiência que a Alpes vem desenvolvendo, e aí depois a gente abre a inscrição. Quem já quiser ir se inscrevendo, é só levantar o dedo que eu tento identificar. Gracias, Felipe. Y bueno, disculpas, no entiendo muy bien el portugués, pero todavía no me atrevo a hablarlo. Tengo un poco de pena. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar ayer al mediodía en el lanzamiento de la red colaborativa en atención primaria en salud. Sí. Bueno, como decía Ricardo, en realidad esa es una herramienta que tiene la intención de servir a una maquinaria, y esa maquinaria es la transformación de los sistemas de salud orientados por los principios, valores y elementos principales de la estrategia de atención primaria en salud. Es una nueva modalidad de trabajo, una herramienta de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud que tiene ese propósito más amplio, digamos, ¿no? Y para contribuir con ese propósito, en el diseño de la herramienta hay varios componentes, unos más estructurados y unos menos estructurados. O sea, los más estructurados son los que van a servir para el proceso de cooperación técnica. Por ejemplo, nosotros siempre decimos las experiencias más ricas pasan en los países, pero esas experiencias no siempre son sistematizadas y difundidas de manera suficiente. O sea, lo que se llega a publicar es una parte muy pequeña de lo que realmente se hace en la gestión a todos los niveles, incluyendo a nivel de los equipos de salud, y queremos pues contribuir a romper esa brecha entre el conocimiento y la acción, pero no solamente en el conocimiento, en la acción en el nivel local, sino que en la acción en otros niveles. Por ejemplo, que eso contribuya a que nuestra cooperación técnica para los países sea más pertinente. O sea, para que nosotros tengamos en esa red colaborativa como un radar que está siempre alerta y que identifica aquellas experiencias más valiosas que pueden ser de utilidad y que la Organización Panamericana de la Salud debería de acompañar más de cerca para valorar su contribución y potencial y difundirla en la región. Entonces eso es incluso también como modalidad de trabajo, ¿no? Los espacios colaborativos
en el que utilizando las tecnologías de información y comunicación, nuestras habituales revisiones, análisis, validaciones con expertos de diferentes documentos técnicos, materiales, instrumentos que nosotros realizamos como parte del trabajo de la OPS de cooperación técnica, puedan tener una mayor participación, no únicamente el gestor del Ministerio de Salud, que es tal vez el que participa habitualmente de este tipo de trabajo, o algún experto en alguna universidad, o bueno, expertos que son bastante reconocidos en la región, pero poder tener la posibilidad de una participación más amplia en esa construcción colectiva de diferentes elementos que sirvan para precisamente la transformación de los sistemas de salud basados en la APS. Otro de los objetivos tiene mucho que ver con el movimiento social y con contribuir a la dinámica de la maquinaria social. Desde el 2003 la organización inició un proceso de reflexión a nivel regional sobre la validez de la estrategia de atención primaria en salud para lograr mejores resultados, y hay un compromiso político, pero ese compromiso político sin una verdadera dinámica social, ese compromiso político a nivel regional sin una verdadera dinámica social y política a nivel de los países y al interior de los países no va a llegar a ninguna parte. Entonces, uno de los objetivos tal vez más ambiciosos de la red colaborativa es precisamente contribuir a la dinámica de esa maquinaria social, y en dos vías. Por un lado, empoderar a la gente que se sienta parte de un proceso, contribuir a la autovaloración incluso, por ejemplo, de los médicos de familia, de los equipos de atención básica, que se sientan parte de un proceso de transformación que es importante, que tengan la posibilidad de comunicarse entre ellos y compartir pues de la experiencia más cercana a la realidad, las dificultades de implementar los cambios, la manera en que han innovado y han logrado mejores resultados, o sea, que haya una colaboración más horizontal, más entre pares, que contribuya a ese proceso. Y eso es parte de lo menos estructurado, ¿no? Nuestra plataforma virtual es un portal en página web 2.0 que tiene diferentes elementos, ¿no? Un repositorio de documentos, de materiales audiovisuales, igual un foro, pero tal vez el motor principal es una función para la creación y la administración de comunidades de práctica. O sea que nosotros vamos a crear algunas comunidades que a nosotros nos interesan, digamos, dentro del plan estratégico de la red colaborativa de APS, nuestros principales objetivos, pero también la funcionalidad de crear comunidades de práctica está disponible para todo el que sea parte de la red. O sea que si desde una cuestión más local, como que un equipo de atención básica, por ejemplo, quisiera tener su propia comunidad de práctica, o si, por ejemplo, en diferentes áreas técnicas, como puede ser la salud oral, hay algún interés en particular, por ejemplo, discutir una nueva normativa, ¿no? una nueva guía clínica, la funcionalidad va a estar ahí, ¿no? Y no va a tener, digamos, mucha intromisión de ningún nivel. Participa el que quiere, incluso hay diferentes niveles de acceso a las comunidades. Hay comunidades que son completamente abiertas, hay unas comunidades de un acceso intermedio, que son estas que nosotros utilizaremos para difundir y penetrar más en la región y obtener un conocimiento más apegado a la realidad.
para mejorar nuestro trabajo, y las otras que son más cerradas, que básicamente pues son instrumentales para la administración del propio proceso de la red colaborativa en APS. Es un reto, sobre todo, mantener la dinámica, como decía Ricardo, y ahí por eso es que nosotros tampoco queremos poner muchos temas predeterminados. O sea, si nosotros ponemos temas predeterminados que no son de interés de la gente que va a participar, pues no va a pasar nada, ¿no? Tradición o en la tentación que es más habitual, sobre todo en la gestión pública, de tener un mayor control y una cosa más estructurada. Eu estou tentando aprender, né? Mas eu queria passar, antes de aprender, passar um pouquinho do que eu fiz e do que eu faço em termos de tecnologia de informação. Então, há alguns anos eu trabalho com educação à distância, desde a época que isso era feito no manual de instrução programada, né? Papel, então, Instituto Universal e essas coisas todas. E depois eu evoluí para a educação à distância através de TI, trabalho com TI há muitos anos, implantei as FATECs no estado de São Paulo, através da Unesp, que era um modelo de fragmentação da educação, uma vez que a gente tinha a educação formal no modelo de 5 anos, 7 anos, 8 anos, muito tempo de investimento do Estado, e a gente tinha um gap de profissionais técnicos que a gente precisava qualificar e capacitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente entrou na questão do uso da tecnologia para a qualificação de mão de obra e entrava num outro problema, que era a questão da certificação, que é quem certifica que aquilo que eu estou trocando com o outro tem validade científica ou pode ser aplicado efetivamente. Então isso me reporta ao primeiro item, que é, quando a gente faz esse encontro, aí tem que voltar a uma teoria, que é a teoria do encontro, né? O encontro sempre é muito mais educativo, né, do que o meio, que o meio é simplesmente informativo. Então isso é importante a gente ter isso em mente, né, que eu estou falando em função do que foi apresentado, das duas ferramentas, né, que são apresentadas. Aí tem uma outra coisa importante com relação às ferramentas quando a gente usa a tecnologia. Por exemplo, quando foi apresentado pelo professor a questão daquele gráfico do crescimento que a gente vê, dá para perceber que quem mais usa é o trabalhador, né? E se eu quero incluir a comunidade, ela deveria ter o comportamento contrário. Quer dizer, no final de semana eu vou usar muito mais do que durante a semana, porque eu como usuário estou trabalhando durante a semana, então deveria ter um gráfico inverso. Porém, quando eu quero atingir massa, internet não é mídia de massa, internet é mídia individual, apesar que a gente acha que é mídia de massa, que o Facebook foi tão popularizado que a gente tem mídia de massa, mas internet não é mídia de massa. Por isso que todo site na internet, existem milhões de sites que se vocês procurarem, é como livro em biblioteca. Se a gente não sabe o que é procurar, a biblioteca não serve para nada, é até ruim, né? Tem um monte de publicações lá que atrapalham. Então, quando a gente quer popularizar um site, aí também falando da questão da rede Humaniza SUS, quando o colega, desculpa, eu não estava nas apresentações, apesar de estar escrito aqui, eu não sei identificar o nome com as pessoas, a gente precisa colocar foto, acho que é importante isso para os próximos. Que é, se você não tiver alguém que publique isso, que publique a rede, ela não vai ser percebida, pelo menos pelo usuário. Ela podia ser até usada como uma fonte para a questão do PMAQ. Né? Que aí pode ser, o usuário poderia entrar e dizer que na minha cidade não é verdade o que eles estão falando aqui, captando por esses instrumentos que vocês criaram. Ele podia ter essa fala lá, mas eu preciso da mídia de massa. Mídia de massa, aí eu tenho que usar a Rede Globo, internet, etc. E custa muito caro. Aí nós temos que olhar de novo para custo versus benefício desse processo. E a última coisa que eu queria colocar é que eu estou tentando entender como é que a gente pretende trocar essas experiências, porque aí eu tenho que entrar na pedagogia virtual. E existe hoje, por exemplo, doutorado em pedagogia virtual, que diz o seguinte: quando você quiser fazer esse trabalho de troca de experiência pela internet, você precisa respeitar alguns conceitos de aprendizado por via eletrônica, que não se dá por alguém produzir um vídeo em algum lugar, simplesmente postar lá e isso acontecer, senão o YouTube estaria cheio de gente fazendo sucesso, isso não é verdade. Então, eu tenho, assim, agora querendo aprender, né? Minha pergunta é, como é que a gente está pretendendo construir isso? Né? Que ferramenta é esta?
Eu assisti Matrix e eu fico muito preocupado quem é que vai trabalhar com essas informações lá atrás. Né? Porque aí aquela história da diversidade a gente começa a matar. Aquela história da descentralização a gente começa a matar. Agora, me preocupa muito mais do que isso, me preocupa eu matar a questão da inovação e da criatividade. Né? Parece uma coisa ambígua, né? Com essa ferramenta eu deveria promover muito mais inovação e muito mais criatividade. Mas eu não sei se isso vai resultar na ponta. E eu, como gestor de saúde pública, estou muito preocupado hoje quando eu vejo o Facebook, por exemplo, e numa virada cultural a Ambev patrocina, e eu tenho que atender um monte de jovens consumidores de álcool na outra ponta, graças a essa tecnologia que invadiu e passou por vários, né, e fraudou vários critérios de seleções de conteúdo que a gente na educação formal aprende durante tanto tempo. Então, assim, eu estou curioso por aprender, eu estou muito curioso para dizer o que eu faço, né, enquanto gestor de saúde, que tem que dar conta dessas demandas todas, e o quanto a gente, na boa intenção de construir essas ferramentas, pode ter alguns percalços nesse caminho. E aí quero ajudar a construir, porque acredito, até como educador, que essa ferramenta pode ajudar, mas eu tenho dúvidas, né? Se talvez a gente não tenha que ter um processo de práticas colaborativas para ajudar a montar as ferramentas, né, e discuti-las muito antes delas irem efetivamente ao encontro do trabalhador e do usuário, né? Tentar fazer uma reflexão mais profunda. Essa é a minha grande dúvida, é o que eu quero aprender, assim, ouvindo dos colegas, etc., essa reflexão, né? Eu tenho muita dúvida. Bom, a gente aprende fazendo, né? Eu acredito, né? Eu estou em Campo Grande, né, na Secretaria de Saúde, só que eu vou contar alguns movimentos que a gente está fazendo lá no Mato Grosso do Sul, nessa tentativa de ampliar o diálogo e de ampliar essa grupalidade, né, em pequenos grupos no próprio município e com outros municípios. Por exemplo, eu participei de um curso de aperfeiçoamento e apoio institucional como formadora vinculada à PNH do Ministério da Saúde. Só que nós ofertaram para esse grupo um Moodle, né, que é uma ferramenta de educação à distância, um ambiente virtual de aprendizagem. Por mais que o curso fosse pautado na prática do apoio institucional, essa ferramenta ela foi trabalhada por 3 pessoas, onde elas que criavam os espaços, os fóruns e as tarefas. E nós tivemos uma baixa adesão a esse momento. Eu, como formadora, falava assim, poxa, até eu me incomodava, era muita tarefa. Eu sou tutora, estou terminando agora uma turma de especialização em saúde da família, vinculada à Fiocruz, que tem uma especialização à distância, de atenção básica com foco em saúde da família, para 1.000 alunos no Mato Grosso do Sul, com mais de 50 tutores. E essa proposta também foi trabalhada com módulos, né, cada módulo uma atividade, mas as perguntas voltadas no mesmo módulo do curso de aperfeiçoamento e apoio institucional, discuta com a sua equipe, né, trazendo metodologias ativas, mas com essa ferramenta virtual, onde nós tivemos 5 encontros presenciais com esse grupo. Então, eu tive 5 encontros com o meu grupo, só que como nós pactuamos com esse grupo que nós íamos trabalhar na lógica do apoio institucional, eu desenvolvi esse exercício de apoiá-los à distância, no foco no apoio institucional, e fiz mais um encontro presencial. E isso está vinculado ao FMS, lá no Mato Grosso do Sul, então tem critérios, né? Se não cumprir aquela etapa, não ganha nota e não é certificado na especialização. Só que a gente está vivendo um outro momento também, que é um ambiente aberto, na proposta um pouco da rede humanizasus.net, um ambiente ser construído por aquelas pessoas com temas ofertados para aquele grupo. E aí o que é interessante, nós pegamos, reformulamos 3 propostas de cursos das macro-regiões da educação permanente, o recurso da educação permanente, e colocamos o método da roda, né, vinculado assim, apoio ao acolhimento e fortalecimento das redes. Então, o espaço virtual Moodle, ele foi construído no território macro-regional, o micro-regional, que compõe mais ou menos 5 municípios, e o municipal. E esses territórios têm apoiadores macro,
regional, micro e municipal. Qual que era a primeira oferta? É um ambiente onde todo mundo tem acesso a tudo. O ambiente restrito é o municipal, mais restrito, mas ele não é totalmente restrito a pequenas às unidades de saúde. Porque, gente, esse ambiente, como teve esse movimento no Mato Grosso do Sul, de 1000 alunos formando e tal, então nós falamos assim, então o ambiente vai ficar mais fácil para esse grupo. Só que nós tivemos, com esse mesmo tema, esse mesmo processo, uma macro-região lá no Mato Grosso do Sul, que são 35 municípios, que é a macro de Dourados. E eu estou inserida também na macro de Campo Grande, que é mais ou menos 36 municípios. E com essa mesma proposta, nós tivemos momentos de inserção do ambiente virtual de forma diferente. O de Dourados foi uma oferta já tardia, depois, foi uma oferta da coordenação pedagógica do curso. Olha, esse é um ambiente para gerenciamento de relatórios, para momentos, porque como que eu estar próximo do município? Como que eu vou gerenciar 35 municípios por e-mail? Né? Dificulta isso. E essa foi a proposta da macro de Dourados. A macro de Campo Grande já iniciou com essa ferramenta, no sentido assim, nós temos um ambiente virtual, onde nós temos o território. Esse território nós ofertamos fórum de agenda, assim, ó, tem lá o fórum, agenda dos encontros, agenda de março, abril, maio, e um fórum que é para falar o que aconteceu nesses encontros. E nós não determinamos os temas. Os temas foram amplos, mas a gente o nome do curso já era 3 ofertas: apoio, acolhimento e redes. E o grupo, tínhamos egressos desse outro curso. Nós tínhamos uma carga horária presencial à distância, temos ainda, porque o curso está em andamento, né? Está em processo. E o que foi interessante? Esse ambiente mais aberto, daí, né, a gente fui entender melhor a rede, conversando, observando a rede humanizações.net, conversando contigo. E aí foi uma aposta que nós fizemos. Só que isso causa um choque, né? Porque quem estava acostumado com a metodologia AD, com projetos de intervenção, com metodologias ativas, não queria alguma coisa mais estruturada. Temas, módulos, tarefas, atividade e nota. Né? E esse ambiente virtual era assim, é para possibilitar momentos de encontro e pactuações. E nós começamos a observar como que os apoiadores abriam esses fóruns, né? Como que abria essa conversa, esse diálogo. Por que alguns fóruns, por exemplo, eu abri alguns fóruns e que não andou. Não andou. Lá, apoio matricial não é um tema que surgiu no grupo, mas aquele tema que o grupo pactuou, que precisava aprofundar uma discussão maior, por exemplo, uma apoiadora perguntou assim, como é o seu dia a dia no trabalho? É o que bombou. E que nós começamos a perceber, e aí nós fizemos, gente, nós vamos modificar aqui esse fórum. Então foi um ambiente que nós estamos construindo, aprendendo junto, mas nessa possibilidade de incluir pessoas também. Como que nós vamos incluir? Pessoas que passaram no processo seletivo, mas que a gente precisava assim, atrair as pessoas para estar lá nesse bate-papo, nessa construção. Então eles começaram a discutir processo de trabalho, como que está o acolhimento nos municípios, mas a partir da abertura de fóruns com temas livres. E eles começaram a fazer isso. E começaram a incluir. Nós estamos fazendo vídeo lá, aprendendo, não sei se é dessa forma correta de fazer vídeo, mas quem que ofereceu? O pessoal da EAD falou assim, Luciana, a gente tem um laboratório que vamos gravar aqui no estúdio. Eu falei, como que eu vou agendar esse pessoal no estúdio? Eu falei, então, gente, gravar no estúdio é mais difícil, eu não tenho uma secretária para fazer isso e ligar para as pessoas estarem agendando. O que nós fizemos? Um encontro de conselheiros de saúde, nós possibilitamos gravação de vídeo e fomos convidando. Você não quer falar um pouquinho o que você acha de acolhimento? Você não quer falar um pouquinho o que você acha de rede? Qual é o papel do gestor e tal? E fizemos vídeos individuais e coletivos e ficamos conversando com as pessoas e o pessoal lá do estúdio gravando lá junto com a gente. E essas gravações foi também... A gravação em si não era tão aquela coisa, mas foi uma maneira de trazer algumas pessoas para inserir no processo como gestores. E nós cadastramos eles no fórum. É aqui, nós cadastramos eles no AVE. É aqui que vocês vão se ver dentro desse ambiente onde os vídeos vão postar. Nós temos um ambiente de redes, mas ele não começou ainda. Ele vai estar numa terceira etapa desse curso e tal. E não é um curso, é um movimento de mudança e tal. Nós começamos a aprender muito. Por exemplo, eu apoio esses pequenos grupos, eu comecei a perceber que alguns grupos
realmente marcam encontros, fazem, colocam. Assim, nós percebemos que quando há um ambiente coletivo, há uma grupalidade, fora a conversa é diferente. Quando a conversa é imposta, por exemplo, a conversa é mais só para cumprir aquela tarefa da pergunta lá. Então, assim, é muito interessante essa questão de você viver um ambiente burocrático, um ambiente aberto, e que a gente percebeu que isso dá certo. E a gente fica assim, nós queremos que ele seja mais aberto, inserir na rede Humaniza SUS, nessa nova configuração que se propõe a trabalhar pequenos grupos. E a gente gostaria do ambiente que tivesse tudo lá. Essa é a proposta, acho que é por isso que eu estou aqui, de enxergar esses outros espaços. Mas assim, o gostoso do grupo é aprender a estar junto, e eles têm toda a liberdade até de editar os fóruns e o ambiente virtual. Eu fiz parte da equipe inicial da Rede Humaniza SUS, né, Ricardo? E eu vi esse acompanhamento, fiquei acompanhando esse processo todo da rede, o crescimento da rede. Eu acho que inicialmente a proposta não era também uma mídia de massa, né? Mas atingir os primeiros trabalhadores do SUS, do Sistema Único de Saúde, lógico que também com foco no usuário, né? Pensando no usuário, mas e que houvesse trocas de algumas temáticas que aprofundasse o papel do sujeito, né, no Sistema Único de Saúde. Aí eu queria, na verdade, fazer duas perguntas, tanto para o Rafael como para vocês. Felipe, desculpa, Felipe. É porque ele não respondeu o meu e-mail, por isso. Então... Eu nem vi. Ele ficou vermelho. Pois é, já mandei para o Rafael, mas não foi não. Eu mandei para o Felipe. Bem, então a minha pergunta é o seguinte, existe a rede... Nada substitui o encontro. Não, nada substitui o encontro, né? É verdade. Então a minha pergunta é o seguinte, a comunidade de prática do DAB, o Departamento de Atenção Básica, tá? Ela está voltada para os trabalhadores da atenção básica, como é que a gente abre isso para os demais trabalhadores da rede do SUS e como é que a rede Humaniza SUS, ela pode, de certa forma, a gente contribuir nesse processo, tá? Já que a rede Humaniza SUS está passando também por uma reformulação na qual ela também está abrindo mais, está se tornando mais interessante, depois da minha conversa que eu tive com o Ricardo, pouco antes de começar, ele estava falando dessa reformulação da rede, tá? Mas como é que essas duas redes, elas possam contribuir com uma formação, eu digo pensando num processo mais de formação mesmo, né, da educação permanente, onde a gente consiga colocar no chão do território, de uma forma intersetorial, envolvendo os vários atores sociais, pensando saúde, educação, assistência social. Como eu falei, assim, eu sou uma bióloga que fui parar na comunicação, por pura angústia, de cidadã primeiro, né? E venho nesse percurso me interrogando o tempo todo, né? Voltei a trabalhar recentemente, e como as pessoas me identificam como alguém da comunicação, eu mesma não sei exatamente o que é para fazer, mas me identificam assim, eu recebi uma incumbência da minha instituição de começar a formular um projeto, que era dos sonhos das pessoas, sobre práticas de inovação, você acabou de falar de inovação. Mas a primeira coisa que eu recebi, o Felipe já participou de uma primeira reunião que eu organizei, quando eu achei o Felipe na internet, eu quero esse cara aqui para me ajudar a descobrir o que o Ricardo, que é companheiro de anos, né, de reflexão nessa área, o que o Ricardo falou e já colocou muito bem, quer dizer, qual é a máquina social que vai me dizer que tipo de coisa se precisa, né? Será que se precisa de uma ferramenta na internet? Então, eu tenho uma linda ferramenta que o Felipe conhece, o Felipe também tem uma belíssima ferramenta, né? E eu fico me perguntando qual é a minha máquina social no meio dessa história toda. Aí,
eu digo, deixa eu pensar um pouquinho lá para trás, o que existe de mais concreto, que eu acabei me deslumbrando com a ferramenta e comecei a discutir a ferramenta, se dá para vincular o território, se aí quando juntar um município com outro município, a gente monta uma região de saúde no mapa. Eu digo, mas peraí, cadê as pessoas nessa história toda? E onde é que está principalmente o problema de saúde que eu quero enfrentar com isso? Quando eu falei problema de saúde, eu me lembrei de um famoso artigo que a Interface publicou. Eu disse, cara, eu vou lá ler o meu próprio artigo, porque antigamente, antes de me aposentar, eu pensei uma coisa na teoria, mas que realmente não é só teoria, porque a gente passa não só por serviços de saúde, por ser da clientela do SUS, a gente é cidadã, a gente não nasceu no SUS discutindo o serviço de saúde, né? Eu sou uma pessoa que vivo também e uso o serviço de saúde. Então, tenho as minhas questões anteriores a vir para o SUS, que eram questões da área mais de infecto-parasitárias, que aí os mapeamentos, a epidemiologia interessam um pouco mais do que nas crônicas degenerativas. E aí eu fiquei, e por coincidência eu tive uma experiência na OPAS, passei um ano como consultora da OPAS no Programa Nacional de Tabagismo. E descobri, agora pensando na máquina social, no que eu vi com a experiência de tabagismo, que é uma experiência, sim, de muita densidade comunicacional. Ele tem, no fundo, o que é que existe? Existe o problema tabagismo. O problema tabagismo, no caso do enfrentamento do tabagismo hoje no Brasil, nas Américas, no mundo, ele vem sendo explicado a partir da sua determinação. Não existe assim, se trabalha em cima da cadeia de produção, substituição de cultura do tabaco, relação com as indústrias produtoras do tabaco. Então, não se fala exclusivamente de como nós, no SUS, vamos enfrentar o tabagismo a partir da nossa relação com a clientela. Se faz uma análise extremamente ampla de atores sociais que estão em torno do problema do tabagismo. E aí me lembrei também que esse problema e as pessoas que estão militando em torno desse problema, elas têm relações, não só relações como é que se diz, de compartilhamento, relações de solidariedade, existem relações de conflito pesadas. Então, ao chegar nessas relações de conflito, que nós vemos o que motiva as pessoas que estão na militância do tabagismo hoje a usarem meios de comunicação, e várias. Então, se eu fizer assim, se eu puder fazer um recorte, uma fotografia do que eu me lembro, né, um ano e meio atrás do meu trabalho, eu via uma associação de controle do tabagismo, que é uma organização não governamental militante, que usa tanto mídia, internet, mapeamentos, como uma mídia para chegar no legislativo e enfrentar, por exemplo, a aprovação de uma emenda, né? Eu tenho uma Comissão Nacional de Internalização da Convenção Quadro no Brasil, que está fazendo uso, a CONIC, que está fazendo usos também de estratégias de comunicação. Cada problema enfrentado por essas pessoas requer uma mídia diferente. Ora, a mídia é uma mídia para apontar para alguma coisa e criar um conflito público. Ora, a mídia é uma mídia utilizada para criar uma harmonização ou um movimento de solidariedade em torno de uma questão. Ora, a mídia não é utilizada, às vezes precisa ser, mas enfim, não sei se a internet sozinha dá conta dos problemas que nós temos, é isso que eu queria dizer. Quer dizer, eu fico imaginando que a gente pode tentar utilizar para a comunicação a mesma lógica que a gente tenta usar na hora que a gente explica um problema de saúde, uma necessidade de saúde concreta. Que necessidade de comunicação concreta, por exemplo, atenção básica, hoje tem no enfrentamento das suas relações com o público, por exemplo, ou com os problemas de saúde locais. E aí, quando o Eider fala de singularidade, eu fiquei pensando, as nossas estratégias de comunicação também serão singulares, se os problemas são singulares. Então, eu estou falando isso agora, mas eu nunca pensei isso não, tá? Estou falando isso agora porque vocês me ajudaram. É aquela coisa do aprendizado, né? Mas como eu já pensei isso uma vez, fui me lembrando das coisas e digo, caramba, eu tenho atualmente uma ferramenta na mão e não problematizei o suficiente o que eu tenho a fazer com ela.
Né? Então, vou deixar isso só como provocação para eu ir aqui pensando também se eu lembro de mais alguma coisa. Obrigada. Nosso assunto, ele traz a questão da ferramenta para o centro da roda, mas eu justamente queria tirá-la um pouquinho desse centro e achar um lugar mais confortável de se relacionar com a ferramenta, né? Na verdade, o nosso tema, ele traz essa questão de um suporte tecnológico, e isso não é novidade na área da saúde, porque a área da saúde tem um amplo histórico de rapidamente transformar meios em fins, né? E aí não é só nessa área da comunicação, né? No cerne do projeto assistencial também, a transformação da tecnologia, no consumo de tecnologias, no fim em si, é um dos nossos problemas na área. Eu acho que ele se recoloca aqui nesse campo também. Então, eu queria dizer que quando eu trago a provocação do Deleuze e da máquina social, eu vou, para simplificar, porque eu acho que é um caminho complexo que a gente está abrindo aqui, para simplificar, eu vou arriscar dizer que eu acho que há uma primazia. A nossa conversa deveria se pautar por uma primazia da identificação da máquina social sobre a ferramenta. Eu acho que a ferramenta deve vir depois, dizendo assim de uma maneira bem didática e tranchão, para não deixar meias palavras. O que não quer dizer que a ferramenta não traga em si problemas importantes para nós. O que ela faz, o que ela deixa de fazer, que arranjos ela produz, que encontros ela faz. Mas eu acho que eu vou tentar um pouquinho lançar aqui, também de novo, uma entrada possível, de trazer o que eu acho que é a máquina social que convoca esse tipo de experimentação. E eu também gostaria de deixar esse assunto do que a gente está tratando aqui no campo da experimentação. A gente está experimentando, né? Eu acho que a máquina social que convoca algo que possa convergir para ferramentas colaborativas, eu acho que é a maquinária do trabalho contemporâneo. É o que se tornou o trabalho contemporâneo e particularmente o trabalho em saúde. Há alguma coisa na natureza desse trabalho que convoca intrinsecamente a necessidade de práticas colaborativas. E eu vou dizendo, quando eu digo práticas colaborativas, eu não estou convocando, já dando o pulo e chegar nas tecnologias de colaboração online, porque isso é só um dos jeitos que a gente dispõe de incrementar, otimizar, fomentar práticas colaborativas. No limite, eu diria que há uma necessidade de cooperação no trabalho de saúde que surge no encontro com o usuário. Já não é um trabalho que possa se fazer sem a cooperação do paciente, o que não dizer da equipe. Então, como eu não quero fazer uma longa digressão sobre isso, eu vou chamar algumas palavras-chave que têm povoado o campo da saúde, da gestão, das inovações práticas, e que eu acho que são todos indícios, indicadores de que há um clamor muito forte da gente pôr no campo dispositivos colaborativos. Toda discussão do apoio. O apoio acabou, né? A gente hoje fechou uma discussão de proporções monumentais, né? Em termos do pacto interfederativo, que envolve todas as instâncias, etc. E do que fala essa função apoio na gestão, essa função apoio na qualificação do trabalho? A gente está falando de um trabalho, quer dizer, quando a gente fala do apoio de um terceiro, já pressupõe que eu estou num set de trabalho que eu não pratico mais sozinho, né? E no limite eu preciso identificar os apoiadores. Se a gente fala em matriciamento, do que a gente está falando quando a gente fala em NASF? Núcleo de apoio matricial à saúde da família. A gente também está falando em acionar dispositivos de cooperação. Então, na verdade, a gente primeiro precisa identificar a maquinária social. Então, eu tentando dar saltos enormes aqui e chegar o mais próximo do que poderia ser, quase extrair lições práticas para um movimento de produzir comunidades. A gente não tem muito que se preocupar que ferramentas vai oferecer.
a gente tem que um pouco identificar a que agenciamento coletivo eu vou me acoplar, eu vou me conjugar. A história da PNH foi exatamente essa, porque na verdade a gente tinha uma política que tinha como diretriz o fomento às redes. Então, quando eu me aproximo da política, lá nos tempos em que estava eu e Edna, lá em 2007, exatamente com essa convocação do tipo, não, precisamos, e eu já vinha pesquisando no campo da inteligência coletiva, tudo isso foi aquela coisa de juntar a fome com a vontade de comer, literalmente. Aí falou, há alguma coisa por aqui que parece conjugar ao que essa política pretende fazer e exercita fazer de várias formas. Porque hoje a gente vive um momento em que a questão do apoio está amplamente colocado para todas as políticas, mas isso é importante no histórico, né? A gente vem, a PNH esse ano emplaca 10 anos atravessando gestão após gestão, o mesmo grupo, e a gente atravessou momentos da gestão onde de fato apoio era a PNH, que se propunha fazer dentro do Ministério. A Edna está lá, sabe melhor do que ninguém. Algumas políticas de iniciativas do apoio, mas como vocês sabem, classicamente, a União, o governo federal, sempre fez política com indução financeira e norma técnica. O apoio, nessa magnitude que a gente está assistindo, é uma novidade. Mas a PNH fazia dessa forma. Então, é uma política que, primeiro, não há nenhuma atividade fim dela que ela possa fazer sem fazer junto com o outro. A PNH não tem serviço, não tem... A Política Nacional de Humanização, como ela diz, ela atravessa. Então, já tínhamos uma política que tudo que ela podia fazer, só podia fazer com alguém, com alguma outra área, etc. Então, esse exercício já longo de fazer uma política parecia sugerir algo interessante na direção das ferramentas colaborativas. A preocupação que a gente teve naquele momento, e que eu apresentei rapidamente, não era só a questão do ser aberto, mas eu insisti isso na minha apresentação. Só tinha uma ferramenta, o blog. E era proposital isso. Seja o que for que o povo for fazer com essa rede, vai fazer com uma coisa só. O que implica inventar. Entendeu? A gente tinha essa questão, a gente já tinha experimentado algumas coisas. Abre fórum, a questão de disponibilizar. No fundo, acaba sendo um enfoque centrado na ferramenta. Claro, a gente pensa os usos possíveis que todas essas ferramentas, um fórum, um blog, um repositório de documentos, etc., pode se prestar. Mas a ideia de, primeiro, a simplicidade, porque a gente queria uma coisa inclusiva. A gente identificou que o blog era a ferramenta mais popular na internet, mas invente uso para o blog. Então, tem duas coisas que você trouxe que eu acho importantes. Primeiro, o design colaborativo. A Rede Humanizações foi pensada enquanto um ambiente a ser construído colaborativamente. E a tendência sempre a ofertar uma única ferramenta, bem simples, e invente usos. E é isso que a gente vem vendo ser feito lá, a invenção de usos. Tanto que agora está dizendo, a gente está no limiar de incorporar algumas outras ferramentas, mas porque tem uma base que se constitui ali muito focado no problema da conexão com a maquinária social. Essa maquinária social que, então, volto a dizer, duas coisas, design colaborativo e experimentação. Porque quando eu digo essas coisas, eu estou fazendo um caminho que vai do quê? Bom, a gente tem que ter uma concepção da máquina social. E aqui eu estou partindo da ideia de que é a natureza do trabalho. Eu acho que se a gente não pensar a natureza do trabalho de saúde e todas as emergências de práticas colaborativas que ela coloca, eu acho que a gente tende a ver essas ferramentas meio soltas ali no espaço. Eles têm que estar em conexão com esse movimento. Agora, é uma conexão que você faz tentativamente. E você vê o que as pessoas inventam com isso. O que foi inventado na Rede Humanizações? Desde grupos de ensino, tem professores de universidades que usam o espaço da rede para formação. Um professor da Federal de Santa Maria pega os seus alunos e manda eles fazerem um trabalho e postar na rede. O que acontece é que são trabalhos sobre o SUS e que entram em diálogo imediato com os trabalhadores do SUS, o que tem sido uma experiência. A Rede Humanizações foi feita para esse processo de formação? Não. Foi uma apropriação que foi feita ali naquele espaço. Outra coisa muito importante, a gente tende a ver esse espaço como espaço de troca de conhecimento. Isso também é secundário.
Isso é muito secundário, a troca do conhecimento. Porque, na verdade, o que se estabelece ali é, sobretudo, uma produção afetiva. É um espaço de encontro, em que trabalhadores começam... Eu olho aqui porque tem alguns experimentadores razoavelmente ativos na rede e que vivem, sabem do que eu estou falando. Então, a Rede Humaniza SUS, ela foi lançada na internet, ela tinha 2 administradores da tecnologia, eu que ficava meio lá coordenando, e começa a se constituir, na verdade, uma comunidade de cuidadores da rede. Eles estão voltados para quê? Eles estão voltados para gerir aquele coletivo, independente do fim dele, que se discute, embora sejam todos trabalhadores do SUS. A nossa experiência indica que esse movimento também é fundamental. Então, a gente constitui um grupo totalmente voluntário, que hoje são 10, 11 pessoas do Brasil todo, que são os editores cuidadores da Rede Humaniza SUS. E eles são uma espécie de sustentáculo afetivo da rede, porque eles imprimem um ethos comunicacional. Então, eu estou aqui jogando na roda alguns elementos que possam parecer talvez polêmicos, mas não tem rede sem esses laços afetivos. O conhecimento não é capaz por si só de sustentar relacionamentos. Né? Então, essa eu acho que é uma outra questão que eu queria quebrar, não só a centralidade na ferramenta, mas ainda sendo espaços de compartilhamento de saber e experiência, o saber não é primeiro. Aliás, o que eu estou falando volta ao tema do trabalho em saúde, porque é exatamente assim que é o trabalho em saúde. A gente sabe que é um tipo de trabalho, conhecimento intensivo, óbvio, temos que acionar saberes no trabalho em saúde, mas os saberes no trabalho em saúde só valem em ato, só vale diante do problema. Gostei muito de trazer o tema do problema, Áurea, porque no fundo é isso que eu também poderia ter ido por esse caminho. Rede social, para que problema? Entendeu? Qual é o problema que pare a necessidade que impulsiona isso? Eu não sei se percebe, desde o começo eu estou querendo trazer a discussão, tendenciosamente aqui, porque nesses 4 anos de experiência me parece um grande enogólogo dessa questão. É a questão da antecipação, da anterioridade das ferramentas por relação aos usos. E todo o desafio do que é que faz uma comunidade, do que é que faz... Né? Só para completar a história do trabalho em saúde, o trabalho em saúde, essa característica que cobra uma necessidade de um trabalho, de ser eminentemente cooperativo, colaborativo, é sobretudo o fato, não de ser um trabalho de conhecimento intensivo, mas um trabalho que implica na iniciativa e na criatividade permanente do trabalhador. Ele deve resolver problemas em ato, sobre os quais ele pode estar respaldado num rol de conhecimentos, mas ele está sempre convocado a, em ato, inventar uma resposta. Isso é uma característica do trabalho contemporâneo, que alguns autores chamam trabalho de engajamento criativo. Os trabalhos de engajamento criativo, em geral, cobram comunidades de engajamento criativo. E as comunidades de engajamento criativo, a RHS poderia definir exatamente assim, uma comunidade de engajamento criativo. O que falha ali não é a troca tanto de conhecimentos formalizados, mas a troca de opiniões éticas. O fato de que eu tenho um espaço continuado de conversações, onde eu constituo de fato uma comunidade. Essa comunidade, ela passa a ter uma presença no meu trabalho. A gente tem um fenômeno que eu acho que resume o que eu vou dizer de uma maneira exemplar, eu vou até encerrar minha fala com isso. Porque a PNH, ela apoia o projeto da Rede Humaniza SUS, a PNH, outras frentes de trabalho dela, de expansão da rede de apoiadores, é por processos de formação. Via de regra, a gente se acostumou a chamar de apoiadores institucionais da política os egressos dos processos de formação da PNH. E na rede começou a se dar um fenômeno muito curioso, que foram o surgimento de pessoas cujo único contato com a Política Nacional de Humanização é na Rede Humaniza SUS e que passam a se chamar apoiadores da Política Nacional de Humanização.
que é um fenômeno fantástico, né? Ela considera que a vivência da rede a qualifica para ser um apoiador da política e passa a se autodenominar. Então, esse último exemplo também, ele abre de novo algumas outras linhas de problematização interessantes. Embora a gente tenda a pensar essas experiências necessariamente se respaldando no que a gente conhece e nos paradigmas, seja de educação, seja de trabalho, seja de política pública que a gente tem, o que há de mais interessante em tudo isso é a potência que eles têm de inventar uma coisa para a qual a gente ainda não consegue nem dizer o nome. Eu costumo dizer que a Rede Humaniza SUS é uma coisa pública não identificada. Porque ele é um objeto público não identificado. Porque ele é um objeto público. Os 3.600 posts lá produzem esse comum que quem é membro da rede identifica como seu patrimônio, aqueles 3.500 posts. Esse é o comum coproduzido ali. E aquele comum é público. Mas ele é essa coisa pública que começa a interferir na política, começa, né, Mário, como você disse lá, na pretensão de não só deixar na mão dos gestores, porque há uma política nacional de humanização sendo formulada nessa franja do Estado, que é esse projeto Rede Humaniza SUS, ao mesmo tempo que a gente passa a reinventar a ideia do que é formação. O que eu acho interessante é a gente começar a olhar essas experiências e ver que elas estão redefinindo e reconfigurando o que a gente entende por política pública, o que a gente entende por governar, o que a gente entende por formar, o que a gente entende por matriciar, porque o que eu vejo na Rede Humaniza SUS, eu conversei bastante com o Felipe, é um matriciamento em rede aberta. Né? E a gente quer radicalizar isso ali, que é um dos dispositivos novos que a gente quer, que é um campo de ofertas e demandas de apoio radicalmente horizontais. É perguntar para cada usuário da rede, que apoio você pode oferecer para o SUS? E ele oferta, e ele pode ser demandado nessa rede. Qualquer trabalhador, porque qualquer um tem algum apoio a oferecer para o SUS, sabe fazer alguma coisa. Então, dessa possibilidade também da gente intensificar. Mas isso é uma apostinha que a gente vai fazer agora, é uma intervenção, é onde então a ferramenta tem importância, mas não partir da ferramenta. Eu acho que o nosso problema enraiza-se num outro lugar, que é do trabalho e da cooperação. Eu acho que o Ricardo traz alguns elementos que são assim, de suma importância para a gente pensar essa reflexão. Né? Eu concordo com boa parte do que você falou, mas eu queria trazer uma reflexão, Ricardo, que eu acho que é uma reflexão que não é antagônica com o que você está colocando, mas para a gente pensar essa relação entre o que é a tecnologia e o que é essa máquina social que se apropria da tecnologia e produz usos em torno dela. Né? No sentido de que essas tecnologias também produzem a transformação, vamos chamar assim, da natureza humana, no certo sentido. E quando eu falo natureza humana, eu não estou falando de uma natureza fixa, dada, mas a natureza inclui a cultura, inclui... Né? Como é que a gente pensa essa relação entre a tecnologia, e aí, para pensar a coisa das ferramentas também, nesse caso específico, eu não estou falando da funcionalidade, mas eu estou falando do que é que ela cria em termos de possibilidade, em termos de condicionamento. Né? Não que as ferramentas determinem como vai ser a interação, como as pessoas vão se apropriar disso. Mas ela, no certo sentido, ela condiciona. Né? Como é que a gente pensa na formulação dessas ferramentas, em conexão, eu não acho que a ferramenta é um ponto de partida, né? O ponto de partida é a maquinaria social, mas como é que a gente concebe e cria conceitos nessas ferramentas que dialoguem com essa máquina social, com as questões de trabalho em saúde, no caso, que a gente está trabalhando aqui, provoquem e transformem essa natureza do trabalho em saúde. Então, que tipo de espaço que a gente cria? Essa coisa que você fala, a gente ofertou uma ferramenta, uma única funcionalidade, que foram os blogs, e isso foi apropriado de várias maneiras. Né? A gente poderia pensar que, se a gente tivesse pensado em outras coisas, com alguns outros conceitos, que fosse uma só também, poderia ter possibilitado a criação de outros tipos de interação. E nessa medida, a própria noção, o conceito de trabalho e a maneira do fazer do cotidiano
também se transforma, né? Então, eu acho que a gente precisa combinar os dois elementos. Eu acho que não são antagônicos. Concordo com você, mas eu acho que a gente precisa pensar, porque senão a gente não consegue entender, eu acho que algumas inflexões, assim, algumas modalidades que se criam, como por exemplo, o próprio surgimento da internet e a apropriação que teve a internet, né? E aí, para pensar o tema do que o Carlos estava colocando, dessa questão das mídias de massa e as mídias do que o Levi vai chamar de mídias pós-massivas, né? Como é que a gente pensa que sem a internet seria possível a liberação do polo da emissão? Ou seja, seria possível as pessoas passarem de meros espectadores para começarem efetivamente a sentir que todo mundo nesse tema, e eu acho que é por isso que essa discussão casa tanto com inclusive com os compromissos ético-políticos que a gente tem dentro do SUS, na compreensão de que todo trabalhador tem o que dizer, tem o que falar, e que seus saberes e suas práticas são válidas. Merecem ser escutadas, merecem ter espaço de interação, de conversa. Então, nesse sentido, a internet ela traz isso como uma possibilidade, ela abre essa possibilidade, que antes era completamente concentrada e dominada pelos meios de comunicação, pela televisão, pelos rádios, né? E hoje, cada vez mais, por exemplo, as televisões hoje em dia, eu diria que daqui a 2 anos, provavelmente, a gente só vai ter no mercado que está se chamando hoje de Smart TV, que é uma televisão que você assiste, ela está conectada à internet e ali você está conectado com todas as redes sociais e você vai fazendo comentários em cima dos programas que estão passando. Então, assim, a passividade daquele cara que ficava lá como espectador disso, ela tende a cada vez mais diminuir. Não que as mídias massivas vão acabar, né? Não que a televisão vai deixar de existir, não vai perder a importância que tem hoje. Eu acho que ela vai mudar um pouco o caráter, né? Então, esse tema acho que o que o Carlos traz enquanto a necessidade da mídia de massa, eu acho que eu entendi um pouco que era no sentido de a gente usar elas enquanto instrumento de divulgação e de provocação para que as pessoas passem a usar essas ofertas, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Como é que a gente consegue fazer a divulgação e consegue conectar, não é só as pessoas tomarem conhecimento, mas como é que a gente consegue provocar e agenciar essas pessoas para que elas se apropriem e comecem a fazer os usos, produzir usos vários. Esse é um desafio que eu acho que não tem uma resposta única, nem sei se tem alguma resposta que possa ser enunciada tão claramente enquanto tal, mas eu acho que a gente precisa concretamente se colocar em diálogo e criar dentro das... É por isso que eu acho que a ferramenta não é tão secundária nesse sentido. Como é que a gente cria espaços que consigam se conectar e ao mesmo tempo transformando do ponto de vista da formulação conceitual naquele sentido do que o Deleuze vai trazer da potência ontológica dos conceitos, né? Eu acho que esse é um ponto que é importante. Para responder ainda uma questão que o Carlos colocou, a reflexão antes de ir para o ar, a gente fez um conjunto de reflexões que foram possíveis antes de ir para o ar. Sempre tem esse momento de quanto antes melhor, porque, né, tem a demanda de que isso aconteça, etc. Mas a ideia nossa é que a gente esteja num desenvolvimento permanente. Então, à medida que a gente vai identificando, que as pessoas vão sugerindo coisas, a gente vai incorporando na ferramenta, vai mudando para lá e para cá. A pergunta da Edna, eu não recebi esse e-mail. A gente amplia para além dos trabalhadores da atenção básica ou a gente fica restrito aos trabalhadores da atenção básica? A ideia inicialmente é focar nos trabalhadores da atenção básica. Eu imagino que em algum momento a gente possa, se a gente conseguir fazer com que isso dê certo efetivamente, né, a gente possa pensar numa ampliação, inclusive porque eu acho que tem muito espaço que pode acontecer. As pessoas conversarem, o médico, o enfermeiro, agente de saúde que está na atenção básica, conversar com quem está nos outros níveis de atenção, né? Uma coisa que existe, infelizmente, é o principal meio de regulação que a gente tem hoje, né? Que é o contato. O cara pega o telefone, estou com uma pessoa assim, assim, assado, posso encaminhar para você, né? Hoje ainda é um dos principais meios de regulação que a gente tem. Não que não seja importante, mas é preciso que a gente tenha meios de regulação que sejam mais, digamos, mais formalizados, em que as pessoas tenham acesso de maneira mais equânime.
Mas como é que a gente coloca isso, inclusive da discussão de caso, etc., para dentro de uma plataforma como essa? Essa é uma coisa que está posta enquanto questão, mas que a gente está deixando ela para lidar um pouco mais para frente. Então, nesse momento, sei lá, daqui a 1 ano, 2, 3, é que a gente vai pensar na ampliação do público desse espaço colaborativo especificamente. Mas a ideia agora, nesse momento, era mesmo pensar em focar nos trabalhadores e gestores da atenção básica. Lo que nosotros buscamos con la red colaborativa de APS básicamente es utilizar la tecnología de la información y comunicación para crear espacios colaborativos, espacios de trabajo colaborativo que tienen relación con la naturaleza y el trabajo y los mandatos de la Organización Panamericana de la Salud. Así como cuando ustedes pensaron en la implementación de la política de humanización, es decir, bueno, ¿qué uso de la tecnología de información y comunicación podemos plantearnos para impulsar la implementación de la política o para enriquecer la forma en que se implementa? En varias ocasiones hemos tenido tensiones con esto. Por ejemplo, le encargamos a una universidad o a un consorcio de expertos una búsqueda sistemática como punto de partida para diseñar un documento técnico de la OPS o para diseñar un modelo de evaluación o para diseñar lo que ustedes quieran. Cualquier ejemplo sirve porque esa experiencia siempre se nos da. Obviamente obtenemos una riqueza del conocimiento que está publicado en las revistas indexadas, pero hay una brecha entre lo que es las publicaciones científicas consideradas de mayor nivel, ¿no?, de mayor estándar, con lo que son las necesidades para la gestión. Y entonces, bueno, está todo el tema de la literatura gris también. Nosotros hemos considerado eso dentro del diseño de la red colaborativa y va a haber un motor de búsqueda integrado con la biblioteca virtual en salud que va a garantizar el contenido, ¿no?, de lo más científicamente válido y confiable para alimentar el quehacer de la red colaborativa en APS. Por eso les hablaba de una parte estructurada y otra parte no estructurada. Igual tenemos el campus virtual en salud pública con ciertos cursos que están pensados en la lógica de los ambientes de aprendizaje virtual, con tutores, con objetivos educativos, las actividades diseñadas para ambientes virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa parte es la parte más estructurada. E incluso hablando de las comunidades de práctica, que es el principal componente de la red, ahí, si recordamos un poco la teoría de Wegner, y tiene mucho que ver con lo que ustedes han comentado, o sea, la comunidad tiene 3 vértices, es un triángulo equilátero, ¿no? Tiene 3 vértices. Primero está el sentido de comunidad, o sea, la comunidad, la pertenencia, el aporte, la construcción colectiva es una de las características principales de una comunidad de práctica. La otra parte es el dominio. El dominio viene siendo lo que Ricardo llamaba la maquinaria social. O sea, cuál es el propósito o el objetivo más amplio que nos convoca y que nos hace querer trabajar juntos. Y la otra parte, igualmente importante, es la experiencia o la práctica, es decir, ¿qué queremos sacar de aquí? ¿Qué queremos sacar de esta comunidad? ¿Qué queremos sacar de este trabajo colaborativo? Entonces, ahí yo les pongo un ejemplo del proyecto que sirvió de base para el diseño de la plataforma web de la red colaborativa, que es un proyecto de OPIMEC, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y es en relación a las enfermedades crónicas, y lo uso de ejemplo, primero porque fue nuestra inspiración y segundo porque aquí varias personas mencionaron que trabajaban en enfermedades crónicas. Ellos tienen como práctica, digamos, el control y prevención de las enfermedades crónicas y definieron varios objetivos específicos de trabajo, incluso entonces trabajaron un libro muy interesante
con la participación de varias comunidades de práctica para el manejo del paciente con polipatología. Y es interesante porque es un libro que en lugar de que tenga un autor o un editor y varios autores por capítulos, se construyó con la participación como de 2.000 personas, utilizando la plataforma de OPIMEC como instrumento. Bueno, ese era el comentario. Certo, eu vou misturar um pouco aqui do que eu escutei um pouco aqui, tentar dar uma contribuição, mas trazer um pouco também da oficina que a gente fez com os facilitadores da comunidade de práticas com o Emerson Merri. Então tem uma questão assim importante que o Emerson trouxe na nossa oficina, que assim, as redes acontecem, né? As redes, elas acontecem, aí elas têm uma determinada cultura, uma determinada tradição. E essa tradição, ela é essencialmente oral, né? Ela é muito daquela transmissão no tete-a-tete. Essa transmissão no tete-a-tete, no encontro, e logicamente uma rede social, uma rede virtual, ela não substitui isso, mas eu acredito que a gente está começando a rever essa cultura, tanto pela quantidade de informações que a gente tem que lidar, né, diariamente, como pela necessidade de encurtar algumas distâncias, né? O Felipe citou a experiência da Fundação Estatal de Saúde da Família, eu fazia parte, a gente está falando de um estado, né, com mais de 400 municípios, com distâncias que chegam aí facilmente a 1.000 quilômetros, né? Então, tem toda uma cultura da transmissão oral que a gente precisa dialogar com ela. Não sei se isso poderia fazer parte, Ricardo, no conceito que você traz, desse maquinário social que está por trás disso, que precisa ser analisado quando a gente for pensar o que é que a gente quer e como é que a gente vai produzir essa ferramenta. Uma outra cultura complicada que a gente tem que dialogar é a questão da cultura da avaliação punitiva que a gente tem, né? Uma coisa é eu chegar aqui para a Patrícia, dividir com ela uma experiência e tentar construir com ela, olhando no olho dela, tá aqui e tal. Outra coisa é eu me colocar numa rede social onde tem várias pessoas, né? E eu sempre vou ficar com aquele pé atrás, né? E aí, cara, o que é que eu vou pensar se eu escrever isso aqui, né? A gente sente isso quando está numa lista de e-mail que é muito grande. A gente escreve o primeiro e-mail assim, rapaz, não vou escrever isso aqui não, vou mudar algumas coisas aqui. Aí vai refazendo esse e-mail até achar que está tranquilo, até achar que vai entrar no debate. Então, assim, tem essas culturas que a gente precisa dialogar, senão a gente vai acabar não construindo aquilo que a gente precisa para as pessoas realmente conversarem, as pessoas realmente se encontrarem. Agora, uma outra coisa que aí, vou entrar no debate de vocês dois aí, que assim, eu tendo a concordar com o Ricardo, a gente tem uma cultura mesmo do instrumentalismo. Uma vez eu participei de numa determinada instituição, foram apresentar para mim um produto de um planejamento, né? E todo mundo feliz, não, o planejamento foi democrático, o planejamento foi bacana, todo mundo participou, tal. Quando a gente foi ver lá o que é que o planejamento tinha produzido, assim, todo mundo participou, todo mundo foi legal, e o planejamento saiu como produto, construiu o regimento do grupo que ia continuar aquela discussão, né? Então, assim, se concentra tanto na atividade de meio que acaba não chegando a determinado fim. Mas o que eu acho, Felipe, assim, disso que você trouxe, é que, assim, tem uma coisa que a gente tem dificuldade de abrir mão, que eu acho que é essa coisa do controle. A gente tem uma dificuldade de abrir mão do controle. Aí será que a gente não tem uma certa dificuldade de construir uma ferramenta que ela possa ser transformada posteriormente, ela ser transformada em ato e ela se modificar? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem um primeiro momento onde você vai pensar quais são esses objetivos, para que serve aquele instrumento, aquela ferramenta. Tem um momento de construção da ferramenta, mas tem um momento de reconstrução dessa ferramenta que é constante. Então, aí nesse aspecto aí, eu acho que não tem o começo, né, e o final. Então, assim, um professor utilizou o espaço da rede para produzir uma relação com os alunos de um formato que talvez não tenha sido pensado no objetivo primário, mas cabe, né? Cabe nessa ferramenta atual. E aí, cara, eu fico uma sensação, assim, dessa necessidade do equilíbrio que a gente precisa ter. O equilíbrio que a gente precisa ter no sentido de que eu acho que tem que ter uma determinada estrutura, tem que ter um determinado objetivo, até para que as pessoas encontrem isso em comum. Teve uma discussão que a gente teve também na especialização há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, mas algum tempo atrás. A especialização, a gente conversando o seguinte, que assim, a gente vai ter que ter esses momentos de praça, de conversa, não, de cada um bota tal, mas não precisa ser praça o tempo inteiro, né? Eu acho que tem hora que a praça no sentido de que o quê? A praça as pessoas conversam, tá, mas não tem um objetivo, elas trocam ali, vão conversando, o objetivo mesmo, eu fiquei muito feliz, eu vi essa questão assim,
o conhecimento é secundário, acho que tem a questão do afetivo, acho que isso é fundamental para colocar as pessoas juntas, né? Acho que isso é muito importante. Mas tem um determinado momento que as pessoas se concentram, né? Eu acho que a ferramenta tem que pegar um pouco isso, né? Tem que botar as pessoas em contato, tem que encontrar esse comum e tem um momento ali que realmente o conhecimento aparece, aquilo vai me servir. Por quê? Porque, de certa forma, esses falantes, eles são pares. Então, acho que o que acontece é a validação pelos pares de uma determinada ação, de um determinado caminho, né? Eu acho que isso é fundamental. Deixa eu ver o que mais. E a outra coisa é a gente ter a noção de que ferramenta é sempre ferramenta, né, cara? A ferramenta vai depender muito do seu uso, né? Então, a gente pode ter um ar-condicionado para deixar um clima agradável para a gente, um ar-condicionado que mata a gente de frio. Então, eu acho que a ferramenta pode ser utilizada de formas diferentes. A própria comunidade de práticas, e aí vem da discussão do Emerson lá, que é o seguinte: a própria comunidade de práticas ela pode ser utilizada para pegar, né, um determinado conhecimento para colocar a serviço do capital, pegar inclusive um determinado tempo livre do trabalhador para capturar aquilo ali e trazer para a lógica da produção de lucro, né? Então, ferramenta é ferramenta. Qual é o uso que a gente pretende, então, para essa ferramenta que a gente vai produzir? O uso que a gente pretende é uma troca de conhecimentos para fazer o sistema avançar. Então, acho que esses pontos eles são muito importantes aí para a gente estar realmente construindo um lugar que ele aceite essa constante transformação, que ela aceite ter o afetivo como o principal para atrair as pessoas, aceite os seus momentos de produção e, assim, aceite o compromisso de produzir uma sociedade diferente, cara, onde realmente a gente se encontra, a gente divida e faça aí a gente ter novas relações, né, muito mais solidárias, mais democráticas, que sirva para a gente produzir política, que sirva para a gente produzir mudanças de prática mesmo, que é uma coisa bastante difícil mudar práticas. A gente está vendo aí todo o trabalho, está vendo um relato aí sobre o telesaúde. Os números do telesaúde assim, não são tão grandes. Uma das coisas que eles descobriram conversando com os profissionais é realmente o receio de demonstrar uma determinada ignorância por conta dessa cultura de avaliação punitiva que a gente tem. E a gente tem muito receio de abrir mão, né, do lugar que a gente se sente seguro, né? Se colocar num lugar de insegurança é sempre muito complicado. Mas eu acredito que a gente consiga, assim, se a gente trouxer essa questão do afeto e trazer, assim, o objetivo da gente aqui é realmente fazer avançar essa relação e trocar conhecimentos para avançar o sistema, acho que a gente consegue atrair bastante gente, acho que é importante. Eu fico vendo a experiência que eu tenho nos cursos de especialização à distância, o quanto a sensação é de que vamos transformar aquilo que é presencial num ambiente que é virtual, entendeu? Então vamos transformar a sala de aula num fórum. E o fórum responde à sala de aula, não é isso, né? É aquilo que o João trouxe. Eu vou escrever, na sala de aula eu estou falando. Estou aqui, eu estou dizendo a vocês, posso falar besteira, pedir desculpa, voltar atrás. No fórum eu vou parar e vou voltar, vou parar e vou voltar. E aí você pode diminuir o ritmo de participação, diminuir o ritmo de participação e isso se perder. Então, como é que você pensa a ferramenta e ela te ajuda nisso? Aí a lógica de que não é que ela seja secundária, mas também talvez ela não seja o primeiro passo a se pensar. O primeiro passo é pensar o que é que a gente quer. E aí a ferramenta vem e como é que a gente responde a isso. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, nesses momentos de discussão desses ambientes virtuais, o pessoal diz, mas por que eu vou pegar um trabalhador que trabalha 40 horas, que tem família, que tem filho, que tem um lugar em casa depois para fazer alguma coisa e eu acho que ele vai entrar, né, no ambiente virtual? Por que eu acho que essa pessoa vai fazer isso? Aí eu queria saber se você já tem um estudo aí da rede de vocês, de quem é essa pessoa que entra nessa ferramenta, entendeu? Quem é esse usuário, né, da rede Humanizações. Eu vou começar assim um pouquinho com a questão do entendimento, pelo menos colocado pelo Ricardo, permite-me chamá-lo assim, Ricardo, com a intimidade, que agora começou a fazer um pouco mais de sentido para mim quando você cita que as pessoas voluntariamente começaram a pegar a ferramenta para discutir problema ou prática colaborativa ou práticas profissionais. Porque isso vai ao encontro e não de encontro ao que a gente chama de liderança colaborativa. E a liderança colaborativa, ela pressupõe, conforme já foram dados alguns exemplos aqui, né, de que eu percebo que exista um problema e eu me importe com ele. Porque se eu não me importar com o problema, não vai haver liderança. E aí eu vou de encontro ao que eu falei ontem, manifesto aqui, que a saúde tem que começar a ir de encontro ao Ministério da Educação. Porque nós não temos uma formação colaborativa nas escolas, nós temos uma formação concorrencial.
que faz com que nós percamos a ingenuidade colaborativa. Portanto, nós nunca teremos uma saúde, e aí eu estou falando da saúde com foco na atenção básica ou na atenção primária, se nós não mudarmos o nosso processo educativo, a forma como nós ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos jovens adolescentes e os nossos profissionais médicos, especialistas, PhDs em todo este país, onde nós concorremos entre si. Daí eu perco a ingenuidade e eu passo a pensar mercado, porque não acredite que a Rede Globo vai abrir mão para uma televisão interativa enquanto ela não tiver o domínio da sua interação. Essa velocidade já podia ter acontecido, e eu falo isso com conhecimento da área do TI, de tecnologias Moodle e de tudo isso que se desenvolveu como ferramenta social, já teríamos há muito tempo essa interatividade ocorrendo entre nós. Mas eu, para abrir mão do status quo, fundamentado no capital, colega, eu preciso continuar com o poder. E informação, no ano que nós, na época que nós vivemos, é poder. Daí, poder, né? O que fazer com o poder? Então, nessa reflexão, é que eu também entro na questão da regulação. Porque a regulação, e eu tenho trabalhado muito com a equidade, Felipe, e eu não estou me colocando contra, nem a favor, mas tentando me colocar diante de um problema que me incomoda e o qual eu quero resolver, e percebo nos pares também pessoas que querem resolver esse problema. Então aqui somos todos líderes, né, que estão diante desse problema. Que é, quando eu falo de regular, através de modelo matemático, né, que quando a gente fala numa regulação através do modelo matemático, eu fico me lembrando das discussões que às vezes eu tenho com um vereador, que diz assim, mas o usuário está aqui falando comigo, né, com um nível de aflição que não é modelo matemático, porque a dor dele é ele que está sentindo. E aquele cidadão, e aí eu posso usar como exemplo meu pai, por exemplo, em um determinado momento eu percebia que se eu fosse regular, ele devia ser o primeiro paciente a entrar na UTI. Mas ele dizia para mim, não filho, não faz isso não. O papai já está feliz com a vida que ele teve e agora ele sabe que continuar isso é um sofrimento que eu não quero ter e eu perdi a minha autonomia. Então, é nesse aspecto que eu pergunto se nós, enquanto vamos discutir as práticas colaborativas, processos de trabalho, aí eu volto sempre na questão da educação e eu vejo que agora eu entendo e vou participar da rede com muito mais ingenuidade, com muito menos precaução, né? Porque eu acho que o encontro é fundamental. A afetividade ela não vai se dar pelo meio tecnológico, ela vai se dar na medida que eu olho no teu olho, que eu sinto aquilo, que você me transmite aquilo que eu estou sentindo. Esse sistema de informação é inequívoco. Esse você não se equivoca, né? Então, e aí eu coloco a ferramenta do lado e eu mudaria só o nome. Não sei se eu posso mudar o nome, porque eu vou buscar na bibliografia o que é máquina social. Eu gostaria que fosse mais outra palavra, né? Como eu não gosto do planejamento familiar, eu acho que a palavra deveria ser concepção familiar, né? Que você concebe uma família, não planeja, é econômico, planejamento é termo econômico. Eu finalizo, né, dentro desse processo civilizatório, e aí, Felipe, assim, que tem mudado muito a questão da geração, né? Geração não é mais de pai para filho, às vezes é de irmão para irmão e muitas vezes de ano para ano, em função de todas essas mudanças que a gente absorve enquanto quantidade de informação, né, e essas mudanças culturais todas que você vem promovendo. Então, assim, eu acho muito interessante, eu me incomodo com esse problema, quero colocar isso em discussão lá na rede, né, e quero participar, e talvez essa seja por esse olhar, a ferramenta começa a fazer sentido, né, nessa amplitude. Não sei quantos mais a gente consegue incorporar, mas acho que a partir do encontro, talvez o encontro seja a melhor forma da gente ir promovendo a incorporação da ferramenta, né? A partir do encontro, a gente incorpora as ferramentas. Isso eu acho muito interessante. Eu queria reforçar a pergunta que a Erika fez, foi a primeira pergunta que eu coloquei. Quem está na rede? Eu já entrei na rede, me inscrevi, mas não queria saber um pouquinho dos perfis dos profissionais que estão fazendo parte da rede. Mas quando a comunidade chegou lá no DAB, a gente começou a pensar isso, um incômodo que eu tinha era como provocar o encontro naquele espaço.
que a gente ia usar para provocar? O que seria suficiente? Já que o profissional tem uma carga horária de trabalho grande, cansado, ainda é uma coisa que para mim ainda não tem resposta. E eu acho que só a identificação por trabalhar na atenção básica não é suficiente. Eu acho que tem que ter alguma outra coisa, não tem resposta ainda, que provoque isso. Eu acho que isso não é suficiente ainda. E tem essa coisa, o Carlos trouxe agora, olho no olho, então agora eu confio, eu vou falar. Com o tamanho do Brasil, é impossível isso, não vai ter o olho no olho de todo mundo. Então eu acho que a gente precisa usar a ferramenta nesse sentido, e eu acho sim que tem como ter afetividade lá dentro. Eu não sei como, mas eu acho que tem, que rola afetividade, né? Eu acho que tem. Sinto que tem, né? Onde eu participo. E uma outra coisa que eu fico me perguntando, assim, na rede do PNH, a questão dos facilitadores que trazem o laço afetivo que você trouxe, ela brotou. E no Comunidade de Práticas, a gente, talvez elas nasceram um pouco diferentes, eu acho, as propostas bem diferentes. E eu fiquei pensando que talvez as pessoas que a gente, que são os facilitadores da comunidade, talvez tenham esse papel um pouco de trazer o laço de afetividade. Mas não sei como que a gente vai legitimar isso, que para mim é muito diferente. A gente fala, vocês vão ter o papel de trazer afetividade, e lá aconteceu, brotou de dentro. Eu entendi que essas pessoas que hoje, de algum jeito, trazem isso, não foram designadas para isso, a coisa aconteceu. Então eu queria ouvir um pouquinho a diferença, assim, porque a gente definiu facilitadores por uma série de motivos, porque elas nasceram diferentes. Então queria ouvir um pouco. Logo que o Ricardo apresentou a questão da rede Humaniza SUS, eu estou cadastrada na rede, entro bastante, mas nunca postei nada, né? E aí a primeira coisa que, quando você apresentou, eu parei e pensei, por que eu nunca postei nada, né? O que acontece, né? Só que ao mesmo tempo eu uso muito ela de outros modos, não estando lá e contando coisas, mas muitas coisas que são contadas me tocam e reverberam no meu modo de atuar, como eu passo isso para os alunos, para os residentes e tudo mais. Então eu não sei se é uma coisa simples, mas como a gente também identificar o uso que as pessoas fazem da ferramenta, não só por postar coisas ou contar experiências, né? Porque com certeza o fato delas, as visitas, por exemplo, as inúmeras visitas, produzem transformações, produzem mudanças também no modo como as pessoas fazem. Então isso também tem que ser considerado, né? Porque a hora que a gente vê quantos foram postados ali, parece que só aquilo que fez, que produziu mudança, né? E não... Na verdade, todas as redes sociais, elas têm uma curva de participação que é conhecida como cauda longa, não sei se já ouviu falar isso. Todas elas têm um padrão que é mais ou menos assim, 20% das pessoas publicam 80% dos conteúdos. E 80% das pessoas publicam os outros 20%, o que dá uma curva, que tem uma cauda longa que vai embora, que são as pessoas que participam dessa forma. Você vê, a gente tem 10 mil cadastrados e 600 blogs. O que é uma média bem alta, inclusive, porque quase 15% das pessoas se cadastram, publicam. E eu nem tenho os dados de comentários, isso é de post, né? Então, é isso mesmo. Rede é assim, né? Esse é um padrão mesmo observado em qualquer rede social. Eu queria, talvez, retomar a história da técnica, né? Porque eu acho que você colocou uma questão importante. Eu fiz questão, assim, até para fazer uma fala meio impactante, assim, no tempo que a gente tem, de afirmar, a ferramenta é secundária. Mas eu chamei a atenção, mas ela não é indiferente a ela. Aí eu acho que você traz uma questão que também eu vou propositadamente desfocar do tema das ferramentas de informática ou eletrônica, porque isso vale para qualquer técnica, qualquer tecnologia de comunicação. Eu costumo dizer numa frase bem simples, a técnica de comunicação define a dimensão pragmática do encontro. O que a gente pode fazer com aquele encontro? Então, é claro que a dimensão técnica, o desenho técnico é fundamental, mas eu posso pegar um exemplo de fora do mundo da web.
A anamnese que os profissionais de saúde na rede usam são técnicas de conversação. E a técnica de conversação empregada por aquele profissional da saúde define o que vai ser feito naquele encontro. Se eu vou numa consulta no médico homeopata, que usa uma técnica de conversação, ou se eu vou numa consulta com o médico homeopata, que usa outra técnica de conversação, a gente sabe que os encontros são completamente distintos e os conteúdos que emergem nas conversas são completamente distintos. Então, a técnica define o arranjo do encontro e o que vai emergir naquele encontro. O que a gente vai fazer com aquele encontro. Então, é super importante. Eu até pegaria o gancho disso, que eu acabei de dizer, para falar o seguinte: a gente está considerando... Eu vou contestar uma colocação sua, Carlos, a questão de que... Não, eu acho muito legal você trazer uma questão de que, primeiro, o nosso tema, talvez, mais profundo é o encontro. É um bando de gente discutindo tecnologias de encontro. Como é que a gente constrói arranjos de encontro entre as pessoas. É disso que se trata, em primeiro lugar. E o que se passa nesses encontros. Então, a dimensão técnica é super importante. E a gente está falando de um tipo de encontro que se dá por meio do meio escrito. Isto não é indiferente. Isso é o primeiro dado técnico que eu tenho que considerar. A gente reinaugurou uma forma de comunicação escrita no momento do apogeu das mídias massivas do audiovisual, né? Que reintroduzia, né? Tem o Canclini, Barbeiro, que a gente estuda para Bull, vai dizer, eles vão criar uma esfera pública plebeia, em contraste com a ideia da esfera pública burguesa que foi criada pela imprensa no século XIX. Eles vão dizer que essas mídias massivas vão criar uma outra esfera pública do não letrado, mas a gente volta a uma cultura letrada pela internet. Eu acho que é algo, só para mostrar a complexidade de questões que a gente teria que enfrentar. Não dá para dizer que a experiência que acontece na Rede Humanizações é indiferente ao fato de que a comunicação é majoritariamente escrita, pelo que aquilo implica de distância em relação ao que o cara está escrevendo. Porque você escreve um e-mail numa lista, é interessante, porque os interlocutores todos aparecem, eles baixam o teu texto. E você tem que pensar no que você vai falar. E você vai reescrever. Isso é um constrangimento fecundo na comunicação. Claro que elimina outras possibilidades de comunicação. Mas a comunicação escrita, o Levi já dizia, lá na Grécia, inventou um jeito de pensar quando eles incorporaram o alfabeto. Porque quando eu me comunico por uma coisa escrita, eu sou levado a formular enunciados mais e mais universais. Porque eu não vou estar lá para explicar. O cara vai entrar em contato com o texto. Então isso cria uma função de interpretação no outro, o outro tem que interpretar e cria em você um constrangimento a escrever de um modo diferente, que na verdade é um jeito de pensar diferente, que é pensar por enunciados universais. Eu não só conto, narro histórias, eu formulo enunciados que vão ser lidos por alguém fora do contexto. Só para mostrar que tem uma série de interfaces que a gente precisaria examinar para considerar tudo isso. Agora, chegando na pergunta, quem está lá? Então, de fato, tem a questão do valor de uso que isso tem. A gente tende a achar que... Então, a gente está no limiar de uma mutação no trabalho, que eu chamei a atenção no início. E essa mutação no trabalho, que clama por um trabalho mais e mais cooperativo, obviamente convocará em nós cada vez mais habilidades de comunicação. E não só isso. Comunicar é parte cada vez mais do trabalho. Eu acho que a gente vive, que todos sentem na pele, um desequilíbrio profundo pelo fato de que todos nós no nosso trabalho precisamos de comunicação intensiva, mas ninguém colocou isso no nosso contrato de trabalho. O tempo que eu passo me comunicando. A comunicação é trabalho, mas não está contado. Eu tenho que fazer à noite em casa, no fim de semana. Então, quer dizer... Quem é essa pessoa que chega depois do trabalho no SUS e vai para a rede? É a pessoa que está dando o seguinte feedback para a gente: a rede é um espaço de produção de saúde para mim. Esse é o primeiro valor de uso que tem na rede Humanizações que a gente observou. Esse depoimento é constante ali, do tipo, eu seguro a onda no meu cotidiano porque eu chego aqui e eu vejo que tem um monte de gente. Então, é um espaço... Então, a comunidade, produzir a comunidade, é um fim. A ferramenta é meio. Mas a comunidade, que pode parecer meio para uma prática,
para impactar lá no fim da prática, a gente vai também tender a achar que a comunidade é um meio. Mas não, nesse caso ela é o fim, porque ela é a sustentação do encontro. É o que sustenta aquele encontro. Então, as pessoas que estão lá são pessoas que descobriram esse valor de uso. Isso. Porque, na verdade, quando a gente oferece a plataforma, eu já falei um pouquinho, né? Primeira preocupação de ser a coisa mais simples do mundo. Eu estou também falando de 4 anos atrás. Facebook e Twitter não estavam bombando no Brasil ainda da mesma forma. Então, as pessoas, elas carregam consigo... Então, também a tecnologia web interativa, ela impacta no plano muito molar, o que a gente está vivendo. E já impactou. O Levi, antes de surgir a www, já tinha antecipado tudo isso, lá em 93, quando ele fala das tecnologias da inteligência. Então, quer dizer, isso já estava um pouco prefigurado no mundo do trabalho que estava em transformação. Então, bom, enfim, eu acho... O mote lá no começo, além dessa simplicidade da ferramenta, era um monte de gente está inventando práticas humanizadas. A mídia massiva só mostra o que dá de errado no SUS. Vamos criar uma plataforma para compartilhar o SUS que dá certo? Isso era um mote. Era um mote, era uma convocação. Então as pessoas começaram a postar suas experiências lá, locais, etc. Mas não é isso que... Eu vou dizer, então a gente atingiu o nosso objetivo, temos uma plataforma que faz um panorama do SUS que dá certo? Também, mas os outros agenciamentos que foram se produzindo é que tem ensinado para nós. O que sustenta isso, entende? É o desejo das pessoas, porque as pessoas experimentam efetivamente que ali as trocas afetivas são intensas. Só para fechar aqui, amanhã e depois, e sábado, a gente vai fazer um encontro em São Paulo, o Felipe vai ter lá, está com a gente, dos editores cuidadores da Rede Humanizações. Porque eles recebem umas capacitações de vez em quando, né? E tem esse momento, então, que todo mundo se encontra e se vê olho no olho. O pessoal que trabalha há 4 anos juntos, nesses 4 anos eles se encontraram presencialmente 5 vezes. A 5ª vez vai ser amanhã. Claro que é um momento muito especial, esse da roda, do encontro, do tocado, cheirado, do ver a cor, do ver o jeitão que a pessoa tem. Mas não é isso que intensifica as trocas afetivas desse grupo, que são intensíssimas, são totalmente à distância, a maior parte do tempo, e as pessoas gastam um tempo considerável para isso. A gente já chegou a contabilizar com esse grupo. Eles passam 2 a 3 horas por dia na rede, depois do trabalho, etc, etc. Por quê? Porque aquilo é algo muito significativo para eles, que eles sentem como algo que dá potência no trabalho, né? Então há uma dimensão de encontro ali, uma preocupação que sempre rola, quando começa a surgir conteúdos que acham que não tem a ver com o tema. Também não deve se ter preocupação com isso. Até lembra no começo? Aquele cara escreveu aquela história do Michael Jackson. Michael Jackson morreu. O post mais comentado da história da RHS foi da morte do Michael Jackson. Porque nas redes todas foram. Ali não ia deixar de ser. E foi incrível o que o Michael Jackson levantou de discussão sobre a diferença, sobre a questão da morte, sobre a questão da medicalização, porque tudo isso cercava o caso da morte dele. A medicalização, a questão do morrer o ídolo, e sobretudo a questão da diferença. Quem gostava, quem não gostava do Michael Jackson, se ele era pedófilo, se ele não era pedófilo, e todo o debate que tem muito a ver com o debate da PNH. Discutir diferença, singularidade, Esse tema da afetividade é uma coisa interessante, assim, porque... E aí quando a gente fala de valor de uso, acho que o uso tem que ser um conceito aí muito ampliado, né? Porque não pode ser o valor de uso instrumental. Por exemplo, se a gente pensa em constituir um espaço como esse, em que esse espaço é para ser exclusivo para as questões ali diretamente vinculadas ao trabalho, e as coisas que não são relacionadas ao trabalho e que têm valor de uso concreto para as pessoas, concreto no sentido mais instrumental, elas, digamos assim, elas não são vistas como não adequadas para aquele espaço, dificilmente você vai criar relações de afetividade mesmo. Então tem umas coisas que são engraçadas, assim, por exemplo, tem um lugar específico que é de colaboração entre os avaliadores da qualidade do PEMAC.
E demorou algum tempo para começar a surgir alguma questão que fosse mais substantiva do ponto de vista da colaboração em termos de trabalho. Inicialmente as pessoas compartilhavam fotos, estou saindo do hotel agora para ir para não sei para onde, estou muito cansado, e assim sucessivamente. É que essas coisas, vamos falar assim, essas bobagens, mas são bobagens super... Elas criam relações de afetividade entre as pessoas. Né? E aí as pessoas acabam ficando também mais à vontade para falar das outras coisas que são as coisas do trabalho, efetivamente. Então, eu acho que esse é um pedaço também que a gente precisa olhar, que é isso que o Ricardo traz assim. O post do Michael Jackson foi a coisa que mais foi comentada na história da RHS. E olha que tem muita coisa interessante lá que está postada, que foi postada até hoje. Né? E aí, sem dúvida, assim, eu acho que esse tema das pessoas respirarem, as pessoas tomarem um ar, né? A quantidade de coisa que a internet traz, a internet como um todo, né? E algumas coisas que a gente tem visto sinalizam muito para isso, assim, o nível de acesso, a quantidade de acesso, por exemplo, uma experiência anterior, antes de entrar no Ministério, eu tocava o blog Saúde Brasil, né? E a gente fez algumas tweetcans. As tweetcans são, a gente convida alguém, a pessoa fala ao vivo e as pessoas enviam perguntas pelas redes, pelo Twitter, pelo Facebook, por e-mail, enfim. E a tweetcan mais visualizada, etc., tinha 160 pessoas assistindo. Começou às 8h30 da noite, foi até às 10h30 da noite e tinha 160 pessoas assistindo durante o tempo inteiro. Então, assim, foi sobre o PENAB. Sobre a nova PENAB. Comunidades terapêuticas. Com ele. O das comunidades terapêuticas provavelmente seria mais ainda visualizado. Não foi porque foi no sábado, mas mesmo no sábado à noite, 9 horas da noite, tinha 90 pessoas assistindo. Então, assim, é um espaço, as pessoas tem uma implicação que é de outra ordem, não é da ordem do trabalho, simplesmente. Eu estou recebendo ou não para fazer isso agora. Né? Esse tema, que é um tema, eu gosto muito quando eu escuto a Laura falando sobre isso, assim, que ela fala com uma propriedade, de uma maneira que constrói isso. O Emerson também, mas acho que a Laura coloca isso de uma maneira bem sintética nas falas dela, que é o compromisso ético-político dos trabalhadores com o Sistema Único de Saúde. A gente costuma ver aí nas mídias massivas o discurso da falta, né? Que os trabalhadores não ligam, não atendem bem, não estão nem aí, etc. Tem isso, né? Mas como é que a gente faz, como é que a gente constrói dispositivos para fortalecer esses outros espaços, essas outras lógicas de subjetividade que operam no cotidiano do Sistema Único de Saúde, e para disparar naqueles profissionais que têm outros arranjos, outros modos de operar, como é que a gente provoca eles para interrogá-los sobre esse seu fazer. Né? Então, acho que esse tema das redes ele traz isso muito forte. Eu acho que o principal desafio que a gente tem agora para frente é como é que a gente articula isso e como é que a gente constrói ofertas que consigam integrar várias coisas numa mesma dinâmica, sem unificá-las, sem tornar tudo uma coisa homogênea. Queria agradecer muito a participação de todo mundo. Acho que a Karen fez uma brincadeira ali, pegou o e-mail de todo mundo, já mandou um e-mail para a gente continuar a conversa virtualmente. Já identifiquei os erros, já E aí agradecer a participação e desejar um bom fim de seminário para todos nós. Obrigado, gente.